Oi pessoal, beleza? Essa aqui é a nossa primeira aula prática e eu vou mostrar ou falar sobre a aferição. A aferição é importante a gente também entender o conceito e saber diferenciar o que é uma aferição do que é o afer. São palavras muito parecidas, mas têm propriedades diferentes no rally. A aferição é um trecho, uma medida fornecida pela organização para você equalizar a, a distância que o seu carro percorre para ficar igual à distância que o carro da organização percorreu. Então é dado um trecho, geralmente em torno de 1 quilômetro e pouquinho, normalmente, pode ser um pouquinho menos ou até bem mais, depende de cada organizador. Para você percorrer esse trecho, o programa ele vai ver a diferença que deu em relação à medida ideal da organização e vai fazer um cálculo. A esse trecho a gente dá o nome de aferição. Esse cálculo ele é automatizado e é gerado um fator variável. Cada carro, cada competidor, cada carro vai ter o seu W, que é esse fator variável. Então, não é porque eu fiz uma prova com um determinado diretor que o W será o mesmo na outra prova. Então, toda prova você deve fazer a aferição. Há vários fatores que podem alterar isso. A temperatura do pneu, o tipo de pneu, o pneu desgastado, enfim, cada carro vai ter a sua característica. Então, para equalizar isso, para que todos tenham a mesma medida perante o organizador da prova, é dado esse trecho chamado de aferição. Após a aferição, vai ser gerado um W, um fator que vai ser o seu, vamos dizer assim, o seu número ideal para poder fazer a prova. Que nada vai te impedir depois de alterar esse W. Se você perceber que está dando diferença durante a prova, as medidas não estão fechando, você pode alterar isso. E aí isso vai ser um assunto para uma outra aula, ok? E falando sobre o AFER, que eu comentei no início, né, a palavrinha AFER, ele é um ponto de medida exato dentro da prova. Imagina que você está fazendo a prova, o carro está escorregando um pouco, tem gente que faz curva de um jeito, mais fechado, mais aberto, e de tempos em tempos é colocado uma medida exata, um elemento físico, por exemplo, uma árvore com fita, um poste com transformador ou uma placa, sinalizando que aquele é um ponto de medida exato e vai estar no campo da planilha ou do roadbook, vai estar identificado como AFER. E esse AFER ele vai possuir 3 casas decimais, mas isso também nós vamos tratar numa outra aula. Aqui a gente vai falar sobre a aferição. Primeiro de tudo, meu programa está aberto, né? O Full Rally já está aberto, só que eu não estou com um programa fornecido pela organização da aferição. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o programa. Para abrir o programa, vou no campo odômetro seguro apertado, vou em abrir arquivo. Eu já carreguei esse arquivo aqui nos arquivos no programa da Tota, então tem uma série de arquivos aqui, mas o que eu estou procurando, que foi fornecido para mim, é a planilha FAIR vídeo aula. Vou clicar nele, abrir arquivo, ele está me dando um resumo das informações, né? E aqui, bom, esse arquivo aqui foi fornecido pela organização, no caso eu mesmo montei algo bem simples para fazer esse exercício. Nós temos aqui um detalhe bem importante que a gente vai ter que alterar, que é voltar para o início do... Porque a gente está no final, ó. Perceba que a gente está com 603 aqui no odômetro e ele está nos indicando o final da planilha. Só que eu tenho que ir no início para iniciar minha aferição.
tem duas maneiras de fazer isso. Uma eu clicando no vidro aqui e retornando para o estou aqui, ou eu poderia simplesmente clicar na barra superior, ele vai abrir um menu de navegação e eu coloco IRREF. No caso, eu tenho que ir para a primeira referência onde vou iniciar a aferição. Coloquei aqui. Bom, outro detalhe para a gente conferir, eu estou usando, a origem do meu odômetro é GPS. Eu estou fazendo uma simulação para o pessoal que está começando, então eu estou usando o GPS do meu tablet. Para conferir isso, vamos entrar aqui na configuração, na lista de funções, a primeira opção. E na segunda opção a gente tem aqui, ó, origem do odômetro. Está configurado para GPS. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou usando o sinal de antena do meu GPS como meu velocímetro, o meu odômetro digital. Depois, claro, tem as soluções de Bluetooth da Totem, né? O Blue Box, o Sensor Blue. Aí eles mudaria aqui a origem do odômetro para Sensor Blue Box, ok? E no caso teria que selecionar aqui, conectar com o Blue Box para poder fazer essa conexão. Não é o momento agora, não vou falar sobre isso, eu vou falar sobre o GPS, porque o meu objetivo é falar para quem está começando no Rally. Então, GPS, ok? Voltamos para cá. Certo, pessoal, então eu estou com o arquivo de aferição já carregado e eu vou me dirigir ao lado da placa pare, onde eu vou iniciar a aferição. Não sei se vai dar para ver ela aí no vídeo, mas eu vou colocar o carro pegando como base o meu ombro. O meu ombro está alinhado exatamente do lado da placa pare e é bastante importante observar que todo o evento no Rally de regularidade é sempre alinhado ao ombro e sempre o início do elemento físico. Por exemplo, se for dado a informação que você deve ficar do lado, alinhado a uma casa, é sempre no início da casa, no início da ponte, a não ser que no campo de observações esteja escrito alguma coisa diferente, por exemplo, no final da casa, no final do muro. Mas se não tiver nada escrito nas observações, é sempre no início do elemento físico, ok? Então eu estou alinhado do lado da placa pare, mas tem um problema. Percebam que eu já percorri 11 metros e eu tenho que começar do zero. Para ajustar isso aqui, bem fácil, vou clicar uma vez só no campo do odômetro para editar a minha medida. Vou digitar 0, entra, fiquei zerado, a marcação, a linha em destaque está amarela e eu estou no início da aferição. Então agora eu vou dar o start para fazer a aferição. Vamos lá. No ponto 083 tem um cruzamento. Estou passando por ele agora. Um detalhe bem importante, pessoal, quando se faz a aferição, o programa, o Full Rally, ele vai pegar a informação da última vez que você alterou o campo de informação do odômetro. Então, a última vez que eu alterei foi quando eu zerei na largada, ok? No início lá na placa pare. Se porventura eu alterar em algum momento o odômetro, nesse caminho que eu estou percorrendo agora, ele vai pegar esse momento para calcular a aferição. Então, às vezes o pessoal para num ponto intermediário e coloca metro e tira metro. Isso está errado. Você só vai alterar o odômetro agora quando a gente chegar no momento da aferição, ok? Chegando aqui numa rua lateral. A última referência onde termina a aferição está em destaque amarelo, é no 0.832, é um poste.
está no meu visual. Ok. Provavelmente ele deve ainda alterar um pouquinho, porque o sinal do GPS, ele pode ser que esse 836 ainda altere. Mas eu estou bem do lado do poste, o meu ombro está alinhado nele, e a medida oficial de prova é 832 metros, ou seja, uma diferença de 4 metros. Poxa, não é muita coisa, né? Mas no rally, percorrendo 3 quilômetros, você já vai ter 12 metros, mais de 12 metros de diferença. E isso, somando com o decorrer da prova, pode ser um problema. Daqui a pouco você passou por uma rua e não viu ela porque tinha uma diferença grande no seu odômetro, né? Bom, para fazer a aferição agora, a gente vai clicar aqui tem duas opções. A gente pode clicar no campo odômetro e segurar apertado. A gente vai procurar aqui a opção afere odômetro digita. Essa opção aqui, ó. Bom, ele está me dando 837, diferente do 836. Deve ser alguma medida, porque deve estar bem próximo do 837, né? Porque ele conta os centímetros também na aferição. E eu tenho que editar ele, então eu vou clicar aqui, eu tenho que digitar exatamente 832. O sistema vai pegar o 837, dividir por 832, vai gerar aquela variável, o W, para achar o fator de correção para o meu carro, ok? Então vou clicar aqui, vou colocar 832, que é o número oficial, e ele gerou um novo W para mim, 0.994203, certo? E se eu quiser aceitar isso, eu dou um OK, se eu quiser recusar, eu dou um ESC. Então, está feita a aferição. A minha medida aqui em cima ficou 832, que foi a medida que eu editei, e essa aqui é a aferição. Eu queria reforçar a informação, não se deve mexer no odômetro, colocar metro ou tirar metro através de botoeira ou tocando no vidro, porque o Full Rally ele vai entender, poxa, esse aqui foi a última vez que foi editado, então eu vou pegar a medida a partir daqui para fazer o cálculo. E o correto é deixar a partir da marcação 0, lá na largada, né? Onde foi feita na placa pare para poder fazer a aferição. Pessoal, essa aqui é a aula, ela é bem básica para quem está começando no Rally. Eu estou usando o sinal do GPS e nas próximas aulas a gente vai trabalhar com correção do W durante a prova. Que às vezes tem gente que não gosta de mexer, mas conforme o tipo de prova, o tipo de terreno, se faz necessário, ok? Então até a próxima, obrigado.